Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio desta série que eu decidi partilhar convosco para vos mostrar o que é que vai ser o projeto desta casinha onde eu estou agora, e o dia de hoje vai ser para eu vos explicar o que é que vamos aqui fazer. Bora lá então! Então, para vos explicar este projeto, basicamente vocês já estão a ver isto tudo partido, tudo molido, porque isto foi uma obra que já tinha sido iniciada em tempos e só agora foi retomada. Mas, a nível de planta, para terem noção, entre mim e vocês tinha aqui uma parede que era que dividia a sala do corredor e aqui era que dividia a sala da cozinha, isto era tudo fechado, e como vocês já me conhecem bem, eu gosto de tudo open space e portanto isto foi tudo abaixo e decidimos fazer aqui uma rentabilização de espaço, juntando o corredor à sala e a sala à cozinha. Aqui este nicho que vocês veem aqui é onde eu vou aproveitar para fazer a divisão de sala e casa de banho, para não ter aqui uma porta diretamente da casa de banho para a sala, que eu não adoro. E então este nicho vai ser para ser um despenseiro e o frigorífico. Depois, daquele lado, são os dois quartos da casa. A casa é muito pequenina, são cerca de 38, 40 metros quadrados. Depois tem uma casa bem também muito pequenina e que vai ter só um chuveiro, uma sanita e um lavatório pequenino. Depois, a minha grande vantagem desta casa é ter aqui um pátio que agora ninguém dá nada por ele, mas que eu acho super fofinho e vejo imenso potencial. Mas para usufruir desse pátio vamos abrir aqui um janelão enorme, uma janela grande, cerca de 2x2, para além de dar mais amplitude a esta sala, que é mesmo muito pequenina, vai trazer aqui muito mais luz, ainda mais luz para esta mini casinha e vai-nos proporcionar aqui um contacto com esse espaço exterior muito mais interessante. Então, aqui vai ser o pátio. Deste lado vai ficar a tal janela da sala aberta para este espaço. Aqui é o que divide, este pátio é o que divide estas duas casinhas. O pavimento eu vou deixar um pouco de relva artificial, aqui com uma planta, uma árvore grande, ainda não sei bem. E depois aqui ao fundo isto vai tudo abaixo e vou fazer género de uma churrasqueira, zona de apoio a este espaço exterior. E vou ficar aqui com um ambiente super fofinho. Mas para vos explicar melhor este projeto, vamos até o ateliê. E é este o ateliê da Home Stories. É aqui que tudo acontece, todos os nossos projetos ganham forma, onde temos todas as nossas ideias, onde nos inspiramos, onde temos todas aquelas amostras que mais gostamos, reunimos com os clientes, é aqui que todos os nossos projetos acontecem. Por isso fazia todo o sentido trazer-vos até o ateliê da Home Stories para vos explicar tudo sobre este projeto. E assim tudo acontece na Home Stories. Para começar, vou-vos explicar a importância de um projeto e no que é que consiste. A primeira fase é o estudo prévio, onde fazemos um levantamento ao espaço, falamos com o cliente, onde ele nos vai dizer quais são as suas necessidades, aquilo que idealizou para o espaço, quais são as ambições, a história. Adoramos sempre ouvir uma boa história, porque isso vai influenciar muito o projeto. E depois temos todos estes elementos, fazemos então o estudo prévio, que é a primeira sugestão de planta. Nesta planta, o cliente vai logo perceber o que é que vai ser demolido, o que é que vamos construir de novo, se vamos mudar portas, janelas, o desenho da cozinha, o desenho das casas de banho. E parecendo que não, só nesta planta dá logo para conseguirmos ver, idealizar como é que ficará a obra no final. E, passando esta fase, partimos então para as imagens 3D ou moodboard. Nesta fase é a parte em que vamos definir os acabamentos de toda a obra, desde o pavimento, se é flutuante, se é vinílico, se é mosaico, o revestimento das paredes, a cor das paredes, o tipo de louça da casa de banho, o desenho da cozinha, se são móveis brancos, se são móveis em madeira, o desenho interior, o revestimento entre móveis da cozinha. Todos os acabamentos que possam imaginar é nesta fase que são definidos.
E depois, para facilitar também a visualização, fazemos então as imagens 3D, que são bastante esclarecedoras, eu diria que são quase reais e muitas vezes, felizmente, conseguimos garantir o resultado das imagens 3D, é aquilo que exatamente vai ficar. Isso para nós é muito gratificante. Depois, segue-se o projeto de execução. É nesta parte onde apresentamos todas as plantas que são fundamentais para o desenvolver da obra, desde a planta de vermelhos e amarelos, que é a planta que indica o que é que temos que construir e o que é que temos que demolir, a planta de tetos, que mostra se há tetos falsos, as cotas, onde é que ficam os pontos de iluminação, onde é que ficam os focos, a planta de pavimentos, que mostra os diferentes tipos de pavimentos, porque há obras em que temos, por exemplo, o pavimento flutuante de toda a casa, mas temos mosaicos na casa de banho e na cozinha. Isto é muito importante para a pessoa que irá executar a obra, porque tem uma linha condutora e tem todos os desenhos do projeto para garantir que tudo fique executado tal como nós idealizamos. Após o projeto de execução, seguimos então para a lista de materiais, e esta lista também é muito importante, porque esta lista é que vai garantir que tudo aquilo que projetamos é o que vai exatamente para a obra. Nesta lista tem todas as referências, as marcas, os preços, as quantidades e o local onde podem comprar. Com todo o projeto definido, os desenhos de execução e a lista de materiais e de trabalhos também, que é onde todos os passos, todos os trabalhos que a obra deverá ter, é muito mais fácil também pedir um orçamento de obra, porque a quem pedir vão estar todos a orçamentar para o mesmo. É a mesma lista de materiais e é a mesma lista de trabalhos. E parecendo que não, pois é muito mais fácil também conseguir uma comparação. Com isto tudo, um projeto com planeamento e com o empreiteiro indicado, eu acho que é meio caminho andado para que uma obra corra bem. Obviamente que há imprevistos, realmente se dissesse que não existia, ou porque apareceu um pilar, ou porque o fornecedor X nos falhou, ou porque o material que escolhemos leva imenso tempo, então agora está tudo caótico. Há imprevistos, é verdade, mas pela nossa experiência, quanto mais uma obra estiver planeada, facilita bastante o trabalho em obra, e mesmo que haja imprevistos, depois também há uma coordenação muito melhor e tudo fica mais fácil. Então, para explicar um bocadinho aqui o projeto e as alterações que fizemos, a casa é muito pequenina, como já deu para perceber, e não tínhamos aqui muitas margens nem muitas alternativas. Então, para vos mostrar como é que a casa era de antes, tinha aqui um corredor principal, deste lado os quartos que mantivemos, e deste lado a sala e a cozinha. A casa, bem, podem ver como é que era, super pequenina, uma pessoa mal se mexia aqui. A sanita estava deste lado, o duche, que vamos manter no mesmo sítio, vai ficar assim. Aqui era o bidé e aqui era o lavatório, por isso é que a porta abria para fora, porque não havia mesmo espaço nenhum lá dentro. E cá fora era assim, tinha aqui esta zona fechada, esta casinha, e aqui tinha a tal casa de banho que no fundo só tinha um chuveiro, nem sequer tinha sanita. E depois, para perceberem o que é uma planta de vermelhos e amarelos, é nada mais nada menos que isto, em que os amarelos é o que vai ser demolido e a vermelho é o que vai ser construído. Podem ver que vão ser muito mais coisas demolidas do que propriamente construídas, porque pronto, a ideia é isto mesmo, é tornar a planta muito mais fluida, muito mais desafogada e ampla, acima de tudo ampla, para entrar muita luz e tornar o espaço muito mais funcional. Pronto, e depois desta planta dos vermelhos e amarelos, que serve para da equipa de obra perceber o que é para demolir e o que é para construir, a planta final, que é assim, com a localização do mobiliário, com a diferença de pavimentos, com a indicação das medidas, das áreas. Depois, na planta de tetos, é onde definimos a diferença de tetos falsos, ou não, porque nem todas as situações nós colocamos teto falso. Por exemplo, neste caso, aqui no quarto vamos manter o teto que era o teto existente da casa, porque eu não queria estar a tirar pé direito útil, e como não houve alterações, nem demolições, nem nada, mantivemos estes tetos. Aqui nesta zona, como tivemos muitas demolições, porque tivemos que partir aqui estas paredes, optei por colocar um teto falso em madeira para tornar aqui o espaço um bocadinho mais acolhedor. E aqui na casa de banho será teto falso em gesso cartonado, porque vamos ter que pôr aqui um alçapão para aceder ao sótão. Aqui também na planta de tetos indicamos, por exemplo, os pontos de luz, o que é que são candeeiros e o que é que são focos. Depois, na planta de tomadas, indicamos a localização das tomadas
e, por exemplo, dos cabos de rede, a zona do quadro elétrico, as cores definem a altura, que isto depois está acompanhado com uma legenda. Por exemplo, a azul são as tomadas de bancada, a vermelha são as tomadas normais, que ficam mais junto ao chão, e depois tem aqui amarelas tomadas para os eletrodomésticos. Depois, a planta de pavimentos é onde mostra as diferenças, os diferentes tipos de pavimentos. Por exemplo, aqui esta zona é onde vai ficar o vinil, que vai ser o pavimento escolhido, aqui é o mosaico hidráulico e aqui vai ser o mármore compacto. Aqui é o exterior, que vai ser o revestimento porcelânico, e depois aqui vai levar a relva artificial. Aqui o corredor vai ser uma mistura entre porcelânico e betonilha. Esta planta é muito importante porque em obra é preciso de saber que cotas têm os pavimentos, porque são muitos pavimentos aqui misturados e isto vai interferir, por exemplo, com as betonilhas. Só para terem uma ideia, este pavimento aqui em vinílico tem cerca de 3 mm de espessura, enquanto que o mosaico hidráulico tem cerca de 2 cm. Ou seja, 20 mm, o que é uma grande diferença, e estando no mesmo espaço, na realidade, depois no final temos que garantir a mesma cota para não haver aqui perfis de transição. Portanto, é mesmo muito importante esta planta estar logo desde o início da obra para que depois não haja esse tipo de problemas. E depois temos todo o desenho de carpintarias, por exemplo, a cozinha, onde definimos todo o tipo de acabamentos e os desenhos das portas, a configuração, as medidas, os interiores, que também são muito importantes. Aqui por acaso falta o caixote do lixo, mas no geral as carpintarias e também as casas de banho com a posição da placa de autocolismo, da torneira, a altura da sanita, do lavatório, do espelho. Isto são tudo medidas que são mesmo importantes estarem na fase inicial da obra, para depois, quando começarem a chegar os materiais, isto encaixar tudo sem problemas. E no fundo é todo este o nosso trabalho de projeto. Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós criamos é todo um complemento de ideias que vamos colocar em papel para que a pessoa que o executar consiga fazê-lo da melhor forma possível. E pronto, projeto explicado, vamos para a nossa obra.